Plenário aprova repasse direto de emendas parlamentares para estados e municípios. Votação do Estatuto dos Animais é adiada na Comissão de Assuntos Econômicos. E Comissão de Constituição e Justiça analisa amanhã projeto que revoga o percentual mínimo de vagas para homens e mulheres nas eleições. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que ajuda a desburocratizar o repasse de recursos da União para estados e municípios. Essa questão é uma das reivindicações de prefeitos de todo o Brasil que estão reunidos aqui em Brasília. Emendas parlamentares individuais ao projeto de orçamento anual da União poderão ser alocados diretamente nos fundos de participação dos estados e dos municípios. Isso está na proposta de emenda à Constituição, que segue para a Câmara dos Deputados após ser aprovada pelo Senado nesta terça-feira, primeiro dia da Marcha Nacional de Prefeitos a Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou do evento dos municípios pela manhã, onde se comprometeu a fortalecer o Pacto Federativo e priorizar iniciativas que tornem mais eficiente o repasse de verbas da União. Eu não tenho dúvida que essa matéria será, nesse momento da marcha dos prefeitos, a matéria mais importante do ponto de vista operacional na vida dos prefeitos e dos governadores. A possibilidade de apresentarmos emenda junto ao orçamento da União para o FPM e o FPE dos estados, muitas das vezes será a única condição que um prefeito ou governador pode ter de realizar, desburocratizando totalmente a transferência voluntária das emendas parlamentares para as prefeituras e para os governos estaduais. Algo positivo para os municípios, evidentemente, porque desburocratiza, simplifica, emprega o recurso na veia, na política pública daquele município, e algo muito positivo para o parlamento, porque não ficamos reféns de situações que são situações às vezes inusitadas, que fazem com que nós percamos as emendas que tanto necessitam os municípios. As emendas que nós mandamos para os municípios, emenda de ginásio de esporte, de praça, campo de futebol, hospital, clínica da mulher, equipamentos hospitalares, nós sempre colocamos essas emendas para os municípios via Caixa Econômica Federal, na sua grande maioria, que de cara já fica com 1,5% dessa emenda de custo de administração. E os prefeitos só vê a cor do dinheiro entre 2 anos a 5 anos que se conclui o repasse de uma emenda parlamentar. Nós temos no Brasil, por vários motivos, mais de 30 mil obras inacabadas. É um desperdício irreversível de dinheiro público. Mas, senhor presidente, nós temos 400 bilhões inscritos como restos a pagar. Vamos encaminhar diretamente a quem vai executar as obras. E não assiste verdade que vai facilitar ou vai relaxar a fiscalização. Tem fiscalização demais. O dinheiro precisa ir direto para o município. Um projeto de proteção à mulher também foi aprovado. Pelo texto, autoridade judicial e policial poderão determinar afastamento do agressor quando verificarem risco real ou iminente à vida ou à integridade física da vítima de violência doméstica. A proposta volta para análise da Câmara dos Deputados porque passou por alterações no Senado. A CPI de Brumadinho ouviu hoje os depoimentos dos funcionários responsáveis pelo monitoramento da barragem da mina do Córrego do Feijão, que estourou no início deste ano. Cristina Malheiros e Renzo Carvalho são funcionários da Gerência de Geotécnica da Vale. Os dois são apontados pelo Ministério Público como os responsáveis pelo monitoramento e gestão da barragem que cedeu. O processo cita que eles teriam conhecimento da instabilidade da represa. A minha assinatura de ART, ela se restringe a fazer essa análise técnica, análise da situação da barragem no campo, fazer o acompanhamento dela no campo. E diante deste acompanhamento, das inspeções e dos monitoramentos,
Eu não tive nenhuma observação de anormalidade que pudesse me indicar essa condição de um possível rompimento. E gostaria de deixar claro que essa barragem era auditada, acompanhada por consultores também, e nenhum deles, em nenhum momento, me solicitou que não estivesse lá ou que não deixasse que alguém estivesse. Os funcionários também foram questionados sobre o tráfego de caminhões pesados, explosivos que eram detonados perto da barragem e um primeiro alarme em junho de 2018 que não teria sido informado corretamente à Agência Nacional de Mineração. Insistiram se Cristina não teria deixado passar alguma informação ou se teria deixado de responder. Mas ela disse que fez tudo corretamente. Eu tenho a minha consciência muito tranquila de que tudo que me foi possível, humanamente possível e tecnicamente possível, eu sempre trabalhei com responsabilidade, com critério e reportando tudo aos meus gerentes e aos meus superiores. Os senadores também questionaram o fato de as instalações administrativas da empresa ficarem localizadas abaixo da barragem. O senhor, quando foi a Brumadinho, o senhor não percebeu que isso poderia ser um risco para os seus colegas, não? Os senhores não perceberam, pela experiência que os senhores têm, que o mínimo que se podia fazer era tirar os funcionários da Vale da frente dessa barragem, já que todas as informações constavam de que a barragem B1 estava instável, senhor Renzo? Por favor. Senador Viana, o córrego de feijão, a mina de córrego de feijão é uma mina muito antiga. E essas instalações provavelmente foram instaladas lá desde 76. A informação que nós tínhamos, que eu tinha e que eu confiava plenamente é que a estrutura era segura. Após os depoimentos, 2 requerimentos foram votados. Um da juíza Selma, que foi aprovado e pede a quebra de sigilo bancário e telefônico do engenheiro Makoto Namba, da empresa Tuvisud, e outro do senador Randolfo Rodrigues, que foi aprovado parcialmente. Ele recomendava à Justiça o bloqueio de bens da Vale e de seus dirigentes, mas a comissão decidiu solicitar ao Judiciário que apenas o patrimônio das pessoas investigadas seja indisponibilizado em até 5 bilhões. Depois da Lei Geral de Proteção de Dados, senadores e deputados debatem com especialistas uma medida provisória que cria uma autoridade nacional para o setor. Muito satisfeito em Brasília com seu Maverick 75, Paulo levou um susto quando descobriu que alguém usou os dados dele para comprar um BMW Zero a mais de 2.000 quilômetros dali, na capital de Roraima. Recebi informações e, por parte da própria instituição financeira, me passou o contrato que foi assinado na época da aquisição, e está lá o meu nome, meu CPF, minha identidade. Endereço, telefone não conferem nada. E assinatura também não. Frequentador das redes sociais, Paulo não sabe como seus dados foram parar em poder de pessoas desonestas. Recebo muitas ofertas de tudo. Cartões de crédito, de loja, de tudo quanto é lugar. É terrível. É um desassossego. Desde agosto do ano passado, o Brasil já possui uma Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, sem um órgão, sem uma autoridade nacional encarregada dessa proteção. Com esse objetivo, o Palácio do Planalto editou uma medida provisória que está em análise numa comissão mista aqui no Congresso. Enquanto o representante do governo defende o modelo de órgão composto por funcionários cedidos à Casa Civil, especialistas consideram essencial uma autoridade nacional de proteção de dados com autonomia funcional e independência financeira, sem vinculações ou influências políticas. O que essa autoridade, no modelo proposto, que é o modelo que o governo defende, faz é criar o embrião, criar a semente, para que, havendo espaço fiscal no futuro de curto, médio prazo, ele possa virar a autoridade que todos aqui queremos. Você ter uma autoridade subordinada, e não apenas vinculada, mas subordinada à autoridade política ou ao governo de plantão, isso mina, e as pesquisas têm mostrado isso, e a experiência internacional tem mostrado isso, isso mina de maneira significativa a possibilidade de atuação e implementação do conjunto das atribuições dessa autoridade. O modelo jurídico de uma autarquia, ele não necessariamente vai gerar mais custos do que o modelo jurídico da administração direta. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que aumenta o percentual de recursos para atletas portadores de deficiência.
Os senadores também debateram o Estatuto dos Animais, mas a votação foi adiada. Em 15 artigos, o Estatuto trata dos direitos dos animais, define regras para a guarda e estabelece penalidades para os maus-tratos. O relator, senador Plínio Valério, manteve o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas o senador Telmário Mota apresentou um voto em separado com várias mudanças no texto. Uma delas para garantir, por exemplo, a não proibição das vaquejadas. Não serão consideradas prática de maus-trato aquela relacionada à tradição cultural, recreação e exploração econômica. A senadora Cátia Abreu alertou que o texto, como está, pode trazer insegurança jurídica a um setor importante da produção econômica brasileira. No Brasil, nós abatemos anualmente 24 milhões de cabeças de bovinos, sendo que desses 24 milhões, nós temos confinados 5 milhões de cabeças. Isso vai trazer um problema gravíssimo de segurança jurídica. Por exemplo, inciso 3º, assegurar a inexistência de circunstâncias capazes de causar ansiedade, medo, estresse ou angústia de maneira frequente, constante ou instante. Tudo bem, ninguém é a favor dessas causas, mas quem é que vai definir tudo isso? Porque eu, como psicóloga, nós temos muita dificuldade de identificar estresse, ansiedade até no ser humano. Então, não são técnicos dos ministérios afins que vão poder entender e normatizar isso. Diante dos questionamentos, o presidente da comissão retirou a proposta da pauta para reexame do relator. Os senadores aprovaram um projeto que aumenta o percentual de recursos para a inclusão de alunos com deficiência em programas esportivos. De acordo com o texto, do total de recursos destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro, pelo menos 15% deverão ser direcionados ao paradesporto. Nós vimos que foi possível aumentar 5% a mais, passar a 15%, esse incentivo, esse recurso para que nós possamos produzir essa inclusão no paradesporto. Esse projeto, que amplia recursos para o paradesporto, será analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A comissão mista que analisa a medida provisória 868, que atualiza o marco legal do saneamento básico, ouviu especialistas em audiência pública nesta terça-feira. A MP já recebeu 501 emendas. Uma das alterações contidas na medida provisória é a atribuição à Agência Nacional de Águas da função de instituir normas para regular a prestação de serviços de saneamento básico no país. Atualmente, a titularidade desses serviços é dos municípios, que podem delegar a atividade. Na justificativa da MP, editada no final do governo de Michel Temer, afirma-se que isso gerou uma variedade enorme de formas de regulação e que 48% das cidades ainda não possuem regras próprias. Além disso, segundo o Executivo Federal, apesar dos 12 anos de vigência da Lei do Saneamento, a população brasileira ainda enfrenta graves problemas de acesso aos serviços públicos na área. Os dados trazidos na audiência pelo Instituto Trata Brasil reforçam a situação difícil em que está o setor. Em água tratada, a gente continua com 83% da população, ou seja, nós temos um Canadá inteiro sem água. Nós temos 7 países europeus aqui dentro sem coleta de esgoto, metade do Brasil não tem coleta de esgoto e a maior parte do esgoto do país vai para céu aberto ou vai para os rios. Isso explica a má qualidade das praias, dos rios urbanos. Os participantes destacaram investimentos necessários e a importância da eficiência, seja com gestão pública ou privada. Nossa esperança é que essa MP se consiga chegar numa solução de consenso, porque esses 400 bilhões não serão conseguidos através das fontes normais do saneamento. O que mais a gente está discutindo, senador Tasso, é se
é melhor ser público ou privado. Isso não tem lógica, né? Nós temos que ser eficientes. O representante da ANA disse que a agência pode contribuir com sua experiência para regulação, capacitação e planejamento do setor. A ANA ela tem estudos que mostram exatamente em cada município do Brasil, os 5.570 municípios do Brasil, qual deve ser o investimento em sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Qual é o projeto, quanto ele custa. Mas foram apontadas restrições à regulação do assunto com o uso de medida provisória. O ideal seria se tivéssemos a apresentação de um projeto de lei e que a sociedade como um todo, tanto o setor privado como os trabalhadores, as entidades de representação do setor, pudessem fazer esse debate. Entendo que não seria o ideal que ela viesse por medida provisória, mas estamos aqui discutindo uma medida provisória e essa questão não pode novamente ficar para depois. A grande virtude dessa medida provisória, ao Edson Aparecido, é de colocar esse assunto como a pauta fundamental nacional que tinha esquecido. Queremos ouvir todos, como nós estamos ouvindo aqui, apontando os pontos falhos, os pontos concretos, corretos que existem nessa proposição. Na audiência, outras críticas também foram feitas a dispositivos da medida provisória. Nesse modelo de fragmentação que está sendo colocada pelo governo, nós não vamos universalizar o saneamento e as tarifas vão aumentar para toda a população. A MP, ela traz uma profunda instabilidade jurídica para o setor de saneamento no Brasil. Ela não é boa para ninguém. Ilude-se aqueles que acham que a MP ela vai resolver o problema do desafio maior, que é universalizar o serviço de saneamento no Brasil. Não vai. Vai pipocar no Brasil inteiro uma série de ações de inconstitucionalidade. Em caso de terceirização, os salários dos trabalhadores podem ser reduzidos? O assunto foi discutido hoje em uma audiência pública muito concorrida na Comissão de Direitos Humanos. A questão foi trazida à comissão por funcionários terceirizados do Senado, que estão correndo risco de redução salarial e mesmo de demissão. A representante do Tribunal de Contas da União explicou o problema. O TCU havia decidido em resposta a um questionamento de empresa participante de licitação. Um dos critérios que foi questionado foi exatamente a definição como patamar mínimo salarial, um valor acima daquele estabelecido na convenção coletiva das categorias envolvidas na contratação. O processo ainda não foi decidido, ele foi decidido pelo acordo, mas está em recurso, frisando que está em recurso e o recurso ainda não foi decidido. O diretor de contratações do Senado apresentou a perspectiva dos gestores da casa. Nós temos orçamento limitado, então temos uma equação que precisa ser tratada. Economia para casa, bom uso de recursos públicos, ao mesmo tempo o cuidado para não trazer um esforço ou uma possível demissão para os colaboradores. A gente vem confundindo, nesses últimos tempos, modernização da gestão com exploração do trabalhador. São coisas totalmente diferentes. A administração bem executada, ela respeita o trabalhador, ela envolve o trabalhador, protege e garante que você tenha um serviço bem prestado. A discussão trouxe à tona desigualdades sociais, problemas antigos, contexto socioeconômico do país. Uma maneira de dizer que ia fazer economia escravizando os terceirizados do Distrito Federal e que vai servir de exemplo para o Brasil inteiro. Porque aqui é que devia dar exemplo, mas está dando um exemplo negativo. Em meio ao debate, a preocupação de senadores com a imagem da casa e a experiência de quem vem lutando há tempos pela melhoria das condições de trabalho. O deputado à época, hoje senador Eduardo Gomes, na época, primeiro secretário da Câmara, quando foi procurado, claro que pelos sindicatos, lá no Tribunal de Contas da União, ele ouviu o seguinte: olha só, a Câmara tem natureza jurídica própria. Basta um ato da mesa diretora para instituir essa regra. Nós falamos diariamente, nós vemos senadores, pessoas fortes nessa casa, falando sobre desemprego,
sobre reforma de previdência, né, de tirar dos mais fracos, e nós vamos dar o exemplo negativo, né? Colocar pessoas na rua, diminuir, cortar, né, justamente de quem mais dá sua contribuição dentro dessa casa. Eu peço ao senador Paulo Paim que já encaminhe esse pedido aos outros senadores para que nós construímos essa solução e que esse pessoal possa ter o respeito e trabalhar em paz. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que prevê a adoção de práticas de construção sustentáveis com vistas à eficiência no uso da energia elétrica. O projeto agora vai ser analisado em caráter terminativo pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Segundo estimativas da empresa de pesquisa energética, cada vez que o produto interno bruto cresce 1 ponto, o consumo de energia elétrica aumenta 1,27%. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2027 prevê que, se a média de crescimento do PIB for de 2,9% ao ano, a demanda por energia vai aumentar 43% até 2027. Um projeto aprovado pela Comissão de Infraestrutura estabelece estratégias para enfrentar essa realidade. Pelo texto, o uso racional e a conservação da energia devem funcionar como diretrizes da política urbana. Além disso, projetos que implantem sistemas próprios de geração devem receber incentivos fiscais e os imóveis ocupados pela União vão se adequar a essas medidas. A única coisa que eu fiz como reparo foi não impor à União que ela seja obrigada a construir e sim que ela racionalize. Eventualmente, na racionalização, você poderá ter o uso de sistema de iluminação natural, a troca de lâmpadas, novas tecnologias ou, eventualmente, da construção de sistemas próprios para abastecimento da energia elétrica desse ou daquele prédio. É o relatório e o voto. Eu acho que a gente tem que pensar nesse sistema próprio de implantação dessa energia fotovoltaica, fazer com que isso tenha utilidade, tenha voltado, inclusive, para o caráter social que gerou essa ideia de nós fazermos essa proposta. Os senadores aprovaram ainda um pedido de informações para que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esclareça a demora nas obras de recuperação de um viaduto da BR-101 no município de Goianinha, no Rio Grande do Norte. As simples informações que a gente precisa saber é o porquê que essa obra, porquê que esse viaduto, porquê que essas pontes estão caindo hoje, porquê que os asfaltos estão se corroendo tão rápido, porquê que as obras públicas estão tão perecíveis, tão rápido assim. Também foi aprovada uma audiência pública com a presença do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para discutir a privatização da malha dutoviária da Petrobras. A Petrobras negociou toda a malha de distribuição de gás Norte e Nordeste por um valor da ordem de 8,5 bilhões de dólares, mas sem licitação. Entende a Petrobras que não dependeria de licitação para vender um ativo dessa natureza. O projeto que revoga o percentual mínimo de vagas para homens e mulheres nas eleições está na pauta da reunião que a Comissão de Constituição e Justiça faz na manhã desta quarta-feira, às 10 horas. Mas a proposta tem voto contrário do relator. Desde 2009, a lei eleitoral brasileira prevê que não pode haver mais do que 70% de candidaturas de um mesmo sexo nas eleições. Na prática, isso garantiu um percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas. Um projeto apresentado pelo senador Ângelo Coronel no final de fevereiro e que está na pauta da CCJ prevê a revogação dessa parte da lei. No texto da proposta, o senador diz que a medida não tem alcançado efeito prático. Para ele, as mulheres têm sido compelidas a participar do processo eleitoral apenas para assegurar o percentual exigido. Muitas são transformadas em candidatas laranjas, recebendo recursos eleitorais que acabam destinados a outros candidatos. Do mesmo raciocínio que existem essas candidaturas, entre aspas, laranja, para mulheres, existem também para homens. Como a proposta provocou muita polêmica, o senador Ângelo Coronel fez uma mudança. Ele apresentou uma emenda substitutiva que mantém a possibilidade de pelo menos 30% de candidaturas femininas, mas prevê que as vagas que não forem preenchidas por mulheres devem ficar vazias e os partidos não podem ser punidos por isso. O
texto também estabelece que os partidos devem destinar os recursos do fundo eleitoral de forma proporcional às candidaturas de cada sexo. Apesar da mudança, o relator, senador Fabiano Contarato, manteve o voto contrário à proposta, que, segundo ele, seria um retrocesso. A lei ela fala que é 30% e 70% para cada sexo. Eu posso ter partidos com 70% de mulheres e posso ter partidos com 30% de homens, ou o inverso. Mas até nisso o machismo, o preconceito, a discriminação já vem para estabelecer que os 30% são para as mulheres. Então, o meu voto foi no sentido de manter e de falar que as mulheres têm que ter essa participação, porque a diversidade do gênero entre homens e mulheres é que faz com que o debate na Casa Legislativa seja um debate mais pautado pela democracia e pelas diferenças. E os medicamentos, qualquer um deles, podem ficar 50% mais baratos para aposentados e pensionistas. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais de amanhã, que tem reunião marcada para as 9 da manhã. Criado em 2004, o programa Farmácia Popular garante à população de todo o país medicamentos de graça ou com descontos de até 90%. Remédios para hipertensão, diabetes e asma são fornecidos gratuitamente. Já anticoncepcionais, fraldas geriátricas e drogas para o colesterol são subsidiados pelo governo. O programa, que está presente em mais de 80% dos municípios, já beneficiou 43 milhões de pessoas. Agora, o projeto que está na Comissão de Assuntos Sociais mantém os atuais benefícios e amplia o programa Farmácia Popular. Aposentados e pensionistas poderiam comprar qualquer medicamento com 50% de desconto sobre o preço de referência. Na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto foi lido e ganhou parecer favorável. Um quadro representativo do problema foi descrito no estudo desenvolvido por Instituição de Ensino do Espírito Santo. O levantamento mostrou que os gastos com saúde podem atingir até 57% da renda familiar no caso dos idosos. Isso aqui é para retornar o direito do aposentado ter o remédio gratuito e, no mínimo, nos casos mais necessitados, que ele não encontre na farmácia, ele possa pagar pelo menos só 50%. Mas os senadores devem alterar o projeto, ou para aumentar o auxílio proposto, ou para limitar o número de beneficiários. Esse benefício tem que ser dado para quem efetivamente precisa. Senão nós vamos ter aqui, com todo respeito, ministros ganhando 30, 40 mil, sendo beneficiado e a população aí não tendo nada. Exatamente. É para fazer essas correções que eu peço a Deus. Que nós devemos avançar mais, sabe? Quer dizer, 50% para quem tem o teto da Previdência é muito pouco. Gastar 50% da renda familiar com remédio, isso o idoso, né, a pessoa que tem o teto da Previdência deveria ter acesso a medicamento gratuito, total. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.